Dolosos contra a vida praticados por militares dos estados contra civis. Apuração pela Polícia Judiciária Militar. Código de Processo Penal Militar, artigos 10º, parágrafos 2º e 12º, determinam a todo e qualquer oficial em comando de fração de tropa, serviço, supervisão, superior de dia ou oficial de dia, providências antes do inquérito e medidas preliminares ao inquérito. O que determina a norma? Código de Processo Penal Militar, no artigo 7º, configura o exercício da Polícia Judiciária Militar nos termos do artigo 8º. O artigo 8º traça a finalidade de apuração dos crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição e sua autoria. A linha A. Código de Processo Penal Militar, artigos 7º e 8º, conferem competência administrativa a todas as autoridades de Polícia Judiciária Militar, no caso dos estados, comandos de organização policial militar, comandos regionais, grandes comandos administrativos e de apoio, corregedoria e alto comando institucional. Lei 9.299/1996 alterou o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, deixando expresso: artigo 82. O foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos em tempo de paz. Parágrafo 2º. Nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Emenda Constitucional número 45/2004, dentre outros temas relevantes, fixou novas regras para a Justiça Militar. Artigo 125, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. No parágrafo 4º, ficou estabelecido que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Legislação clara. Apuração em sede inquérito policial militar, Polícia Judiciária Militar. Tanto a Lei 9.299/1996 quanto a Emenda Constitucional 45/2004 fizeram o legislador encorpar o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Lei 13.491/2017. Ampliou o conceito de crime militar, alterando o artigo 9º do Código Penal Militar, no inciso 2º, que findou em enquadramento na legislação penal comum, legislação extravagante ao previsto no Código Penal Militar. A alteração do parágrafo 1º do artigo 9º do Código Penal Militar manteve a competência do tribunal do júri, o que nos leva a crer que a Justiça Comum se mantém no processamento, já que o júri, conselho de sentença julgador, é um órgão do Poder Judiciário, constitucionalmente previsto para julgar crimes dolosos contra a vida, por ser uma tradição esse órgão ser usual na Justiça Comum, e assim continua. Carta Magna, Constituição Federal de 1988. Artigo 144, parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Ações diretas de inconstitucionalidade. A ADEPOL, Associação de Delegados de Polícia do Brasil, tentou em 1997 a ação direta de inconstitucionalidade 1494/3, objetivando questionar a validade jurídico-constitucional do parágrafo 2º do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, devido à nova redação dada pela Lei 9.299/1996, pleito indeferido no plenário do STF. Ilegitimidade ativa. Diário de Justiça, de 23/8/2001, julgado em 17/8/2001. Relator, ministro Celso de Mello. A AGU, no mesmo parecer, trecho do voto do ministro Carlos Veloso durante o pedido de liminar na ADI,
1494/3, no qual observa: é dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá por primeiro se o crime é doloso ou não. Se doloso, encaminhará os autos de inquérito policial militar à Justiça Comum. Registre-se, encaminhará os autos de inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas por primeiro a Polícia Judiciária Militar. Arguição de inconstitucionalidade número 001/10, acórdão folha 8, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, trechos de relatoria, desembargador Paulo Adib Casseb. Resolução da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, número 110, de 19/7/2010, incorreu em inconstitucionalidade reflexa, produzindo norma contra legem e extrapolando os limites impostos pela natureza dos atos meramente executórios, emanados do Poder Executivo, contrária ao artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Ronaldo João Roth, juiz de direito da Primeira Câmara da Justiça Militar de São Paulo. Deslocamento de competência disciplinado pela Emenda Constitucional número 45, estabelecendo a competência da Justiça Militar Estadual para conhecer dos crimes militares estaduais, porém, excepcionando-se a competência do júri nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, reforçou a conclusão de que a natureza daquele crime é militar. Dessa regra, apenas foi transmudada a competência para seu processamento e julgamento para o júri, pois aqueles crimes, como é o caso do homicídio doloso, continuam sendo crimes militares, porquanto estes estão definidos em lei, artigos 124 e 125, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, ou seja, no CPM. Outra não é a dicção do parágrafo único do artigo 9º do CPM, por força da Lei nº 9.299/1996. Artigo 9º, parágrafo único. Os crimes que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum. Em consequência, a investigação desse fato cabe exclusivamente à Polícia Judiciária Militar. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, /88, e ao encerramento das investigações por meio do IPM, a Justiça Militar Estadual deverá enviar os respectivos autos ao júri, Lei 9.299/1996. Isso depois de reconhecer que o crime apurado é realmente doloso contra a vida. Crime militar nos moldes do artigo 9º do CPM torna-se inafastável a previsão do parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, que confere à Polícia Judiciária Militar, com exclusividade, a investigação delitiva. A subtração dessa atribuição da seara policial militar, mediante ato normativo infraconstitucional, intenta grosseira e frontal agressão ao ordenamento supremo. Decisões de Cortes Superiores. RE 122-4733. Relator, ministro Alexandre de Moraes, de 13/9/2019. Agravo regimental, recurso extraordinário. Agravo interno que se nega provimento, de 8/9/2020. A competência constitucional do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar, prevista no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça Castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao juízo militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Juízo este competente para, no exercício da sua jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. Ministro Alexandre de Moraes. Conclusão. Nesse tema, a hermenêutica é zero. A questão é literal do que manda a lei. Constituição Federal, 1988. Artigo 124, artigo 125, parágrafo 4º, artigo 144, parágrafo 4º, Emenda Constitucional número 45/2004.
Lei número 9.299/1996, Lei 13.491/2017, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, decisões de cortes superiores. De resto, trata-se de discussão estéril ou meramente vontades sem escudo em lei,